Percorremos um longo caminho até aqui. Depois de alguns meses e mais de 20 horas de produção, chegamos no nosso último capítulo da nossa série sobre 100 anos de arte moderna. No último episódio, relatamos como o Dr. Evandro Pontes conheceu o professor Goffredo, neto de uma das mecenas da Semana de Arte de 22, Dona Olívia Guedes Penteado. Percorremos por São Paulo para mostrar o Teatro Municipal, local que foi comemorado a semana, e também o antigo casarão de Dona Olívia, que hoje é apenas mais um prédio perdido na cidade. Nesta última parte, fecharemos a saga que começou há mais de 100 anos. Capítulo 7. Os últimos fragmentos de uma velha era. Essas coisas que o Goffredo contava pra mim, ele falou, tô contando isso pra vocês, mas eu resolvi escrever um livro, né, em que eu conto as minhas memórias, as memórias da minha vida. Então, boa parte das coisas que ele contava, ele reduziu a um livro, esse pequeno livro aqui, chamado A Folha Dobrada, que ele colocou as memórias dele. Tá aqui, Lembranças de um Estudante, A Folha Dobrada. Tem aqui uma foto do pátio do Largo São Francisco. E ele conta essas histórias. E ele conta a semana de 22 sob a perspectiva de pessoas que participaram da semana de 22. De uma outra forma. Quem foi Dona Olívia Guedes Penteado? Ele conta aqui, Não me cabe tratar agora da biografia de minha avó. Aliás, biografia encantadora que constituiria assunto de um livro fascinante. Basta dizer que Olívia Guedes Penteado pertencia a uma raça valorosa, legítima descendente de uma brava gente, feita de bandeirantes e pioneiros, abridores de fazendas no sertão bruto, semeadores de cidades e precursores de uma civilização inédita num novo mundo. Eu tô falando da altíssima elite paulista, brasileira, que formou e que forjou o Brasil. E aqui a gente não pode chegar. Olha só o que ele fala. Há pouco tempo desenrolei sobre a mesa a sua árvore genealógica. Verifiquei mais uma vez que seu pai, José Guedes de Souza, o barão de Pirapitingui, era filho de Vicente Guedes Barreto, que por sua vez era neto do fundador de Campinas, Francisco Barreto Leme do Prado, e descendente de bandeirantes famosos como Antônio Raposo, Antônio da Cunha, o Gambetta, e Gaspar Vaz da Cunha, o Jaguerete. Francisco Barreto Lemos do Prado era casado com Dona Rosa Maria de Gusmão, descendente de Dona Maria de Gran, isto é, de Teberê, filha do cacique Tibiriçá. A família Guedes Penteado representava a união de duas linhas, e ele mesmo fala, pertencia a uma raça valorosa de brancos e índios. Não é que a fulana casou com o índiozinho que limpava peixe. Não, casou com o cacique. Então a gente está falando do topo da elite desse grupo e da elite, da junção de duas elites, né? É isso que ele está me explicando aqui. Quem era a Dona Olívia Guedes Penteado? E o que foi o movimento de 22? Em 17 de agosto de 1898, uma festa memorável marcou a inauguração da casa da Conselheiro Nébias. Ontem, minha mãe me dizia que às 7 horas da manhã do dia 18, os convivas, ainda em plena euforia, descobriram numa das baias da cachoeira uma vaquinha leiteira com seu bezerro e a trouxeram para o jardim e ordenharam e beberam em grandes copos o leite morno e delicioso que, em verdade, pertencia ao boizinho recém-nascido. Em 1902, estou pulando aqui umas partes, Inácio Penteado, esposo de Dona Olívia, seu avô, adoeceu gravemente
Após percorrer os sanatórios mais famosos de países diversos, a família se instalou em Paris num apartamento da Avenue Roche. Em 1902, eles adquiriram o apartamento porque Dom Inácio ficou gravemente adoecido. As viagens que eram feitas a Paris normalmente eram em apartamentos alugados ou em hotéis, mas naquele momento eles resolveram se transferir para Paris para cuidar da saúde de seu Inácio Penteado. A partir de 1905, durante 6 anos, 1905 a 1911, tá? Durante 6 anos, Inácio e Olívia recebiam os amigos às terças-feiras, das 5 às 8 horas, para o chá semanal. Essas reuniões ficaram famosas. Dizia-se que o Salão Penteado era um prolongamento da Embaixada do Brasil. Olha isso. Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Alberto Faria e tantos outros poetas frequentavam a casa. E os grandes escritores da França ali pareciam se sentir bem na companhia de nossos intelectuais. Minha avó não saía à noite para não deixar a sós o marido doente, mas nas manhãs de sol fazia equitação no Bois de Boulogne. Em 1913, sentindo agravar-se seu estado de saúde, Inácio Penteado e Olívia voltaram para o seu país. Faleceu pouco depois, em 1914, na casa que idealizara e construíra na rua Conselheiro Nébias. Isto é São Paulo, a capital do trabalho, o gigante de concreto armado que dia a dia se torna maior. Contemplamos com os olhos maravilhados a cidade que mais cresce no mundo. E cresce em todas as direções, para os lados e para o alto. Arranha-céus, novas avenidas, bairros novos. Cresce também em massa humana. Acontece, porém, que na marcha vertiginosa de seu crescimento, há dramas que não se podem ocultar. E entre estes, a luta pelo transporte em São Paulo. São Paulo é o ponto de convergência de estrangeiros de todos os países, de brasileiros de todos os estados, esperança dos que vêm do Nordeste, tangidos pelas secas, milhares de sertanejos sonhadores, que se atiram à aventura, viajando assim, nestes paus de arara, como gado humano sem conforto algum. Um transporte primário e perigoso que não só conduz gente pelas estradas, como está sendo utilizado também como meio de transporte urbano. Milhares de trabalhadores valem-se hoje destes caminhões para descer dos bairros aos escritórios e às fábricas, cruzando ruas e avenidas. Nota dissonante na paisagem de uma grande cidade que se orgulha do seu progresso. E esta massa humana que não para nunca e se movimenta para construir a grandeza de São Paulo, cria problemas sociais e urbanos, e o seu crescimento agrava especialmente os problemas de trânsito e de transporte coletivo. É o sofrimento diário das filas, a espera angustiosa pelos ônibus que tardam. Eles já não bastam, porque o seu número não cresceu no mesmo ritmo vertiginoso da expansão da cidade. Mas São Paulo continua nas filas. Gente cansada de um dia de luta, vive ainda o drama da falta de transporte, especialmente na hora do rush, a hora crítica de todas as cidades do mundo, sobretudo de São Paulo, com sua topografia acidentada, seu trânsito difícil. Quando chegará o dia em que São Paulo não verá mais quadros como esse? Perceba que esse hábito de reunir em um salão de chá ou em um momento de chá os poetas da época já vinha desde 1898, ou como eles dizem, 1902, né? Quando eles recebiam lá em Paris os poetas brasileiros e os poetas franceses. Portanto, os poetas brasileiros estavam em contato com que tipo de arte? Com o modernismo espanhol? Com o modernismo alemão? Com o modernismo italiano? Com o modernismo inglês? Irlandês? Não. Especificamente com aquela meia dúzia de vagabundo que frequentava Paris, os poetas parisienses. Os artistas parisienses
especificamente frequentadores de um núcleo, de um espaço físico muito determinado, que vai do Quartier Latin até a Place l'Étoile em Paris. É fisicamente determinado, eram pessoas que andavam naquele quadrilátero. A pessoa não saía dali e ia para Provence. Você não ia encontrar nenhum poeta desses que frequentava o salão de Dona Olívia Penteado em Lyon. Não, era um negócio específico de Paris e de bairros específicos de Paris. Era uma pequena panela de ociosos, de gente ociosa. Que eu dei o meu testemunho, eu já fui um desses. O ocioso tá ali, passa a mão no telefone, vamos tomar um chá e conversar, vamos falar sobre a Constituição, vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre as coisas, vamos contar história, contar as histórias do passado e etc. É disso que a gente tá falando, mas de um grupo muito específico. O casarão da Conselheiro Nébias, ele continuou a ser frequentado a partir da vinda de Dona Olívia para o Brasil em 1914, então entre 1914 e até 1920, ele continuou sendo frequentado aí por essa mesma turma, Olavo Bilac, etc. Olavo Bilac e Alberto de Oliveira eram estudantes da onde? Do Largo São Francisco, obviamente, era aluno do Largo São Francisco. Por que os caras iam lá? Porque o seu Inácio era do Largo São Francisco, a família toda. Guedes Penteado, ela tinha laços com o Largo São Francisco. E por essa razão, o professor Goffredo se tornou o grande homem do Largo São Francisco, porque ele já tinha vínculos familiares, lógico, e ele tinha uma paixão gigantesca. Ditadura é o regime que governa para nós, mas sem nós. Quando ele entrava, todos ficavam em pé, silêncio absoluto. Aí ele entrava, ia até a mesa, parava, fazia uma espécie de concentração, levantava e começava. Hoje discutiremos um tema que vai interessar a vocês. Goffredo, sem dúvida alguma, foi o professor da faculdade que mais me impressionou. Eu não fui aluna dele na São Francisco, porque quando eu entrei em 89, com 17 anos, ele já tinha se aposentado, né? Ele se aposentou em 85. Mas eu fui aluna dele, eu posso dizer, ao longo de toda a vida. Todo poder emana do povo, e em nome do povo é exercido. É uma lição centenária, multicentenária, mas, sem dúvida nenhuma, é uma lição que o Brasil está aprendendo cada vez melhor. A Revolução foi um levante armado da população de São Paulo. Juscelino Kubitschek vence as eleições presidenciais. Foi em 21 de abril. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar. Estava proibida a concentração lá do São Francisco às 5 horas. 1.700.000. A Constituição reabilitou a federação. E a independência do Brasil. Ele é o coração da faculdade. Eu acho que de madrugada, quando as neblinas descem sobre o Lago São Francisco, se a gente chegar no pátio da faculdade, vai encontrar o Goffredo conversando com Castro Alves, com o Rui Barbosa, com Nabuco, com Álvares de Azevedo. A faculdade era a casa dele, era o lugar onde ele era feliz, por mais que houvesse dificuldades, porque a vida universitária, a carreira universitária, é muito difícil, cheia de obstáculos. O convívio, às vezes, com os pares não é tão fácil. Ele defendia o Largo São Francisco como se fosse a casa dele. Ele tinha mais preocupação com o Largo São Francisco do que com a própria casa, né? Aquilo corria na veia dele, no sangue dele. O Largo São Francisco fez parte do DNA do Goffredo, porque isso já está no DNA de sua família, né?
desde o início dos tempos da faculdade em 1827. Então ele tinha gerações e gerações frequentando o Largo São Francisco. Essas pessoas que frequentavam o Largo São Francisco, elas precisavam de algum lugar para se encontrar. Os românticos se encontravam lá no Largo da Memória, no Cemitério da Consolação, mas uma hora enche o saco você ficar fazendo poesia na rua, né? Porque é frio, ou às vezes porque é muito calor, ou porque tem pernilongo, enche o saco, entendeu? Ou a gente... Castro Alves também, ficava lá, o cara queria fazer poesia, o pernilongo no ouvido dele. Chega uma hora que enche o saco, o cara precisa ir para algum lugar, entendeu? Eu tô sendo jocoso aqui para as pessoas entenderem materialmente, porque todo mundo idealiza demais a coisa, mas você tem que colocar o pernilongo, o gato fazendo xixi, o cachorro furicando na sua frente, você tá na rua, né? Você tá na rua. E aí, a poesia e o movimento poético estético brasileiro, ele sai do pátio do Largo São Francisco, é praticado de vez em quando na rua, e aí ele passa na Europa. Quais são os locais em que o movimento estético... Portugal, vamos falar de Portugal, por exemplo. A questão Coimbra, que é uma briga estética entre românticos e realistas. Essa briga ocorre aonde? Ou ela ocorre na academia, ou ela ocorre nos salões de chá e café. As pessoas iam se encontrar em salões de chá, em salões de café, para falar de poesia, né? Como você não tinha essa tradição no Brasil, no Rio de Janeiro você ainda tinha um pouco com a Confeitaria Colombo, que existe até hoje, né? No Rio de Janeiro, você tinha alguma tradição de frequentar locais como a Confeitaria Colombo, mas isso já no fim do século XIX, o Machado de Assis conta isso em passagens. No Memorial de Aires ele fala, né, sobre a frequência a esses salões de chá e etc., como um espaço para receber essas pessoas para que elas possam praticar esse ofício. Em São Paulo, não. Você passa do ambiente acadêmico para a casa de algum mecenas, para a casa de algum barão. Então o barão recebe essas pessoas. Isso precisa ser feito em algum lugar. Não tinha Zoom, não tinha TikTok, não tinha Instagram. Isso tinha que ser feito fisicamente em algum lugar. Sim, né? Então, o que acontece? Essa tradição não se quebra, Oliver. E essas pessoas, elas ficam frequentando esses locais. E um dos locais que é colocado à disposição da juventude para que eles pratiquem isso era a residência de Dona Olívia Penteado. Ela gostava de ver os meninos lá fazendo poesia e etc. Então ela recebe tanto uma geração em Paris como a geração seguinte. Quem é que começa a frequentar a casa de Dona Olívia Penteado? Isso contado pelo Goffredo. Ele fala aqui, ó: depois de 14 a 18 houve a Grande Guerra. Não me compete nesse relato sumário sobre o ambiente em que vivi meus primeiros anos repetir o que tantos já disseram a respeito das transformações sociais ocorridas naquela época. Eu caminhava para os meus 8 anos e não tinha, é claro, nenhuma possibilidade de entender a revolução que se processava por toda parte. Mas eu me lembro de meu íntimo desconsolo quando soube da venda de nosso apartamento na Avenue de Roche, em Paris. Sintoma alarmante das atribulações econômicas desses tempos. Hoje, recordando o passado, verifico que 1922 foi no Brasil um ano extraordinário, pela multidão e diversidade dos acontecimentos que então se deram. Em 1922, precisamente, o Brasil comemorou o centenário da independência. Nesse ano deu-se o levante histórico do Forte Copacabana, fundou-se o Partido Comunista do Brasil, inaugurou-se o rádio em nosso país. Ao inaugurar o rádio, a gente teve as primeiras execuções de samba no rádio. E as primeiras execuções de peças de teatro de revista. As novelinhas que eram feitas no rádio. Se acompanhava capítulo e etc. Gago Coutinho e Sacadura Cabral cometeram a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Realizou-se a Semana da Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Oswald de Andrade publicou Os Condenados e Mário de Andrade, Pauliceia Desvairada,
romance de estreia dos dois escritores. E agora vem um negócio importante. Por ocasião da Semana da Arte Moderna, Olívia Penteado não estava no Brasil. Chegou logo depois. Intuitiva, sensível, clarividente, de imediato percebeu na agitação dos intelectuais que um mundo novo se abria no campo de todas as artes. Então, em 1923, voltou a Paris. Em companhia de Paulo Prado, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, frequentou a Academia de Lotte e os ateliês de Picasso, Leger, Brancusi, Brecheret. Visitou Villa-Lobos em seu modesto apartamento. Comprou algumas obras importantes. Comprou um Leger, comprou um grande monumento de Brecheret, La Descente de la Croix, que ela destinou ao túmulo de sua família em São Paulo. Deu um piano a Villa-Lobos. Voltando ao Brasil em 1924, mandou reformar uma velha construção que havia em seu jardim para ali acolher e reunir as obras dos artistas modernos e pediu a Lazar Segal que a decorasse. E assim surgiu o Salão Moderno de Olívia Penteado. Não sei se deu para pegar o contexto, assim. O que a gente tem do contexto é que as pessoas que formularam a Semana de 22 são pessoas com laços de amizade e afinidade de interesses muito estreito. Muito estreito. São pessoas com afinidades e interesses estreitos. São pessoas formalmente e essencialmente distantes de tudo que estava ocorrendo sob o ponto de vista estético no Brasil, nos substratos menores da sociedade. Em termos de música, em termos de artes plásticas, em termos de movimentos culturais que estavam em ebulição na época por causa do surgimento do rádio, né? Então, essas coisas que estavam acontecendo no Brasil, esse grupo estava distante disso. O cara não tinha a menor noção dessas rodas de samba no Rio de Janeiro. A menor noção do que estava acontecendo. Mas ele sabia o que estava acontecendo no Quartier Latin de Paris. Ele sabia, no detalhe. Ele tinha todas as poesias decoradas, ele sabia das tretinhas, quem tinha comido quem não sei o quê, tudo no detalhe, de Paris. E qual era a ideia desse grupo? Essas pessoas que vão para Paris querem se sentir confortáveis no Brasil. Querem se sentir em Paris. Então, constroem casarões imitando o estilo parisiense. Eles imitam o estilo de vida parisiense. Eles imitam a poesia parisiense. Eles imitam a vanguarda parisiense. Portanto, a Semana da Arte Moderna e todo o movimento poético que calibra a Semana da Arte Moderna e sai da Semana da Arte Moderna e tenta se espalhar e acaba tudo morrendo na praia. Por exemplo, a revista Claxon, se eu não me engano, teve 9 edições, 9 ou 10 edições. Um fracasso, ninguém lia aquilo. Por que foi um fracasso? Porque é o mesmo grupinho, eles escreviam um para o outro ler, né? Seria algo, se a revista Claxon fosse fundada hoje, seria aquele tipo de perfil no Twitter que não teria 10 likes. Cada tweetada, sabe? É aquele site que ia ser frequentado, ia ter 1000 views por ano. E isso era a revista Claxon, porque as pessoas que se interessavam é aquele grupo específico. Mas esse grupo específico tem poder. E tendo poder, eles podem pegar o seu próprio interesse e submeter a sociedade toda a um teste pré-vestibular baseado no seu interesse pessoal. É disso que se trata a Semana da Arte Moderna e esse movimento modernista paulistano específico, né? Tem gente falando aí de Semana da Arte Moderna, modernismo. Eu sei que o Rui Castro está fazendo umas pesquisas, escrevendo, tentando achar uns modernistas cariocas e etc. O Rui Castro adora essa coisa de paulista contra carioca. Mas o que é que ele está fazendo?
Exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Ele está tentando achar na elite carioca uma vertente que tenha produzido algo semelhante, mas que, por um azar ou por preguiça de carioca, não gerou uma semana de 22 no Rio de Janeiro. Né? Aqui em São Paulo você teve uma semana de 22, essa pequena organização, os grupos se articularam, eram pessoas que frequentavam os mesmos casarões de chá, café e etc. Eles aprenderam a fazer aquele tipo de coisa emulando, imitando os pequenos conflitos estéticos parisienses, e é parisiense, porque se você vai para Lyon, se você vai para Reims, por exemplo, que é a capital do champanhe, você não tem essa preocupação. Lá é um outro grupo estético, uma outra coisa, dentro da própria França. Dentro da própria França você tem diferenças na produção cultural. E olha que coisa curiosa. Tanto a Semana da Arte Moderna não é moderna porra nenhuma, ela não é moderna catso algum. Por que ela não é moderna catso algum? Porque ela não pega nem 10% do que é o modernismo europeu da época. Você mesmo estava comentando. Na Sagração da Primavera do Modris Ekstein, como é que chama? Eu acho que chama Rites of Spring. Rites of Spring. Rites of Spring. No Sagração da Primavera do Modris Ekstein, em que ele fala do período que antecede, né, dos movimentos culturais que antecedem a Primeira Guerra Mundial e que circundam esse período da Primeira Guerra Mundial, ele define como a capital intelectual e cultural da Europa Veneza, não Paris, né? Sim. Que, enfim, era... o título do livro Thomas Mann. Exato, que é onde Thomas Mann frequentava. Então, os alemães iam para Veneza. Alguns outros alemães iam para Berlim. Você tem aquele grupo dos artistas escandinavos, dinamarqueses e etc., que é uma outra galera. Edvard Munch, por exemplo, o pintor daquele quadro famoso O Grito. Né? Já é uma outra panela, é um outro grupo, né? Que é fortemente influenciado pelo expressionismo alemão. Nesse mesmo período, você tem um movimento expressionista alemão bombando, principalmente no cinema. É nessa época, se eu não me engano, o Nosferatu de Friedrich Murnau é de 22, se eu não me engano. Eu acho que é de 22, o Nosferatu. Mas você tem uma série de obras cinematográficas do expressionismo alemão, o Gabinete do Dr. Caligari, o próprio Dr. Mabuse, de Fritz Lang, o Gabinete das Figuras de Cera, o Estudante de Praga, toda a obra de Ernst Lubitsch, que é produzida na década de 20 na Alemanha, isso aí chega no Brasil nos anos 70. Ficamos 50 anos sem nunca saber que esses filmes existiam. As pessoas foram saber que existia o expressionismo alemão quando Fritz Lang foge de Hitler e vai para os Estados Unidos e vira cineasta de faroeste. E a galera começa a ver os faroeste do Fritz Lang e fala, pô, uns filmes bacanas. Pô, o cara é alemão, ele tem filme que ele fez da época alemã dele. As pessoas começam a ver e falam, pô, caramba e tal. Nesse mesmo período começa a surgir, ainda já um pouquinho depois, né? O Alfred Hitchcock, que é inglês, né? E o que é o modernismo britânico inglês? Oscar Wilde. O que se fala de Oscar Wilde na Semana da Arte Moderna? O que é que se fala de Yeats? O que se fala de Joyce? Joyce já havia produzido uma quantidade robusta de romances e contos. As vanguardas literárias estavam no ápice na Irlanda na época. Na Irlanda, em Londres, você tem todo um movimento
modernista que é completamente ignorado até hoje no Brasil. Qual a influência desses caras na Semana da Arte Moderna? Qual é a influência do modernismo japonês? Aí eu estou exagerando, desculpa, mas eu tenho que exagerar. Por exemplo, um livro que se tornou conhecido recentemente, que é Musashi, escrito por Eiji Yoshikawa, é um livro do fim do século XIX e início do século XX. A obra Musashi, o romance da vida de Musashi Sensei, é uma obra do modernismo japonês, do qual até hoje ninguém fala nada. Até hoje ninguém discute a obra de Yoshikawa. A gente falou de Thomas Mann. Já tinha Montanha Mágica, já tinha tido a obra central de Thomas Mann já tinha sido produzida nessa época, né? Te digo mais, vamos falar de poesia. Quem nessa época discutia o chamado Cantejondo de Federico García Lorca? Um dos maiores poetas do modernismo, um dos maiores poetas do século XX. Até hoje não se discute Lorca no Brasil. Até hoje. E eu não estou falando de algo que o cara precisa saber, uma língua que lhe é muito estranha. Lorca escrevia espanhol, enfim. Tá lá. Espanhol é a língua mais próxima do portunhol. Mais fácil que francês. mais fácil que... Enfim. O espanhol é mais fácil que francês, mas Lorca é infinitamente mais difícil que Blaise Cendrars. Infinitamente mais complicado. Infinitamente mais sofisticado. Infinitamente mais belo. Lorca também escreveu em inglês, morou em Nova York. Então, quer dizer, o universo real da arte moderna e da poesia de vanguarda, e eu estou falando só de poesia, hein? Se a gente começar a entrar, por exemplo, na parte estética, falei um pouquinho de cinema alemão, mas eu não falei de cinema espanhol. Luis Buñuel, por exemplo, que, diga-se de passagem, Luis Buñuel morou em uma república, moraram juntos em uma mesma república, Salvador Dalí, García Lorca e Luis de Buñuel. Razão pela qual o primeiro filme de Luis de Buñuel, o roteirista desse filme é Salvador Dalí. Salvador Dalí é roteirista de um dos primeiros filmes, é diretor de fotografia e roteirista de um filme que Luis de Buñuel faz em Paris chamado Um Chien Andalou, Cão Andaluz. O Cão Andaluz tem Salvador Dalí, se eu não me engano, como diretor de fotografia, diretor de arte, e contribuiu para o roteiro do Cão Andaluz, de Buñuel. Moraram junto com o Lorca. Lorca morava na mesma república que eles. Então a gente está falando de coisas que já estavam acontecendo na Europa e que isso passou completamente ao largo daquele grupo, porque esse grupo era uma panelinha específica que recebeu da boca de específicos poetas franceses de um determinado grupo, de uma determinada panelinha, um recorte muito pequeno do que eram as discussões estéticas daquela época, né? Então, eu não posso chamar a Semana de 22 sequer de um desdobramento de vanguardas europeias, porque ela não tem a característica europeia, ela é parisiense, especificamente parisiense e de bairros determinados de Paris. Fomos em direção à pensão Humaitá, local em que os artistas faziam festas e conversavam sobre os rumos da arte. Então, subindo a Brigadeiro aqui, a gente vai passar na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio com a Rua Humaitá, que fica bem ali na frente, né? Então, olha só, um dos lugares também importantes para o período posterior à Semana da Arte Moderna, que é a chamada Pensão Humaitá, onde um cara que, inclusive, aparece numa das fotos mais famosas, se vocês forem procurar fotos sobre a Semana da Arte 22, tem uma
uma casa, um casarão, né, em que você vê várias pessoas sentadas, e uma das pessoas que está sentada no casarão, com o Mário de Andrade, com o Oswald, não me lembro se a Anita Malfatti está nessa foto também, tem figuras importantes da Semana da Arte Moderna. Tem um cara sentado ali chamado Ian de Almeida Prado, né? O Ian de Almeida Prado, ele promovia um grupo de vinhos, né, de degustação de vinhos, de comer queijos, azeitonas, embutidos, essa coisa bem burguesa, né? E essa turma se reunia aqui na chamada Pensão Humaitá, né? Qual que é? Ela fica na esquina da Brigadeiro com a rua Humaitá. Não chegamos ainda. A gente tá subindo. É no próximo quarteirão aqui, tá? E o que de fato era feito? A Humaitá ali, ó. Um casarão que sobrou aqui desse período é esse aqui, ó. Os casarões, eles eram assim, ó. Tá vendo? Esse aqui é um dos famosos casarões da Brigadeiro que sobraram dessa época ali, né? Aqui vários teatros, a gente tinha vários teatros. Chegamos aqui na esquina da Brigadeiro com a Humaitá. Essa porcaria aqui é um posto, negócio tudo fodido, entendeu? Aqui é onde era a Pensão Humaitá. Novamente, honrando o próprio espírito da Semana de 22, os antigos casarões e pensões que celebraram a nova arte brasileira, como uma amaldiçoada profecia, esses locais históricos viraram apenas um posto fantasmagórico e uma esquina qualquer, de uma rua qualquer, sem história, sem herança e sem arte. Então, a Semana de 22, na verdade, Oliver, é isso. Te contei aí o que eu ouvi de testemunhas oculares e de primeiro grau de como a Semana de 22 se desenvolveu. Para mim era um negócio bacana, porque o Goffredo tinha sido aluno de piano do Villa-Lobos. Ele foi aluno de escultura de Brecheret. Ele tinha proximidade com essas pessoas. Sim. Né? E ele contava certos aspectos da personalidade dessas pessoas que me fazia, sim, eu me sentia próximo daquilo. Eu falava, eu tô a 1 grau de distância desses caras. Agora te pergunto, caro ouvinte, será que a Semana de Arte Moderna acabou? Será que a nossa saga, depois de 9 episódios, acaba aqui? Será que desvendamos todas as consequências deste evento que mudou a história do Brasil, de São Paulo e principalmente da sua vida? Ou será que, para descobrirmos a verdadeira história, devemos ir a terras estrangeiras?